noite, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos ao nosso podcast, que é o Mexe o Balaio. E mais uma quarta-feira aqui com vocês. E hoje a gente vai receber dois convidados muito especiais que representam as danças urbanas da Bahia, que são conhecidos não só na Bahia, mas mundo afora. E você que não se inscreveu ainda no nosso canal, por favor, se inscrevam. E lembrando que o nosso podcast tem incentivo da Lei Paulo Gustavo. E agora eu vou deixar o meu colega de mesa aqui se apresentar. Opa, você que tá... Não esqueça só, se inscreva no canal, deixa o like, deixe seu comentário, deixe sua crítica. Pegue o link, jogue nos seus grupos de WhatsApp. Eu sou o Thiago Banha, sou comediante, estou aqui na mesa te representando, você que talvez tenha interesse por esse universo gigante que é a dança, mas que não entenda nada. Eu estou aqui para te representar. E hoje nós vamos falar de dança de rua e trouxemos aqui dois ícones da dança mundial, certo? Sei o que eles acham disso que eu falei aqui. Tá os dois aqui se olhando. Sem modéstia alguma, gente. Não estamos aqui para ter modéstia. Por favor, se apresentem Mr. Hélio e Mr. Creu. Rapaz, esse negócio de mundial vai pegar aí, viu? Polêmicas, começamos o Best Balaio. Já começamos abando. Sejam bem-vindos para mexer o balaio com a gente. Que delícia, Elinho gosta de mexer o balaio. Mexer o balaio. Aí, já até aprendeu. Mas satisfação de estar aqui no podcast com vocês, Ingrid e Thiago. Isso, eu vou falar um pouco sobre minha trajetória na dança, né? Que é um pouquinho longa, não tanto quanto a de Hélio, né? Porque Hélio é o ícone da dança da Bahia, estar do lado dele já estou nervoso. Mas é isso, sou Emerson Santana, conhecido como Creu SD, no mundo das danças urbanas aí, e a gente vai falar um pouquinho hoje aí. Gente, satisfação, meu nome é Hélio Oliveira, assim, um prazer estar aqui, tô um pouco nervoso, porque é a minha primeira vez em um podcast. Adoro. Sabe? Eu espero que dê tudo certo. Então é isso, sou um artista da dança, sou esse corpo que é permissivo a viver novas experiências artísticas e que venham somar para, sabe, para minha vida de uma forma assim, de um aspecto global. E é isso, amo vocês. Adoro. Uma das primeiras coisas que a gente sempre começa querendo entender o começo, né? É até meio redundante dizer isso, mas como é que vocês iniciam? Tem alguma relação? Isso aqui é uma coisa muito pessoal, que eu anotei aqui, ó. Porque nos anos 2000, ali na primeira década, houve uma invasão daqueles DVDs piratas, alternativos, né? Isso. De músicas do hip hop americano, e aí começou a era dos b-boys, dos grafiteiros aqui de Salvador. Eu tentei fazer break, desisti porque eu vi gente se acidentando forte, porque não tinha muita técnica. Vocês são fruto dessa época ou vocês começaram antes? Como é o início da carreira de vocês? Digam aí. Então eu já começo nessa época aí, né? Comecei a dançar em 2004. Fiz o meu primeiro treinozinho. Foi um treino distante, né? 2004, em julho. Depois eu voltei a dançar de novo em 2005. Né? Com a galera de lá da rua, da Boca do Rio do bairro onde eu moro. Né? E tinha já esse boom dos DVDs piratas. E o engraçado era que os DVDs de breaking, né? Que eu comecei dançando break. Né? O homem que dança break é b-boy e a mulher b-girl. Né? A definição que tem, né? Mas aí já deixo... uma ressalva aí, não seria um break dance, a gente chama de break mesmo, com ING no final. Sim. E as músicas não eram os break beats que a gente chama, eram música eletrônica. Então era muito engraçado. A gente assistiu os DVDs, referência pra gente sempre foi um brasileiro chamado B-Boy Pelezinho, entre outros, né? Então eu já venho dessa linguagem do break aí, mas um pouco perdido pra onde eu ia trilhar meu caminho na dança, né? Mas isso me ajudou muito a me direcionar onde eu queria chegar. Então, além das DVDs de hip-hop, minha referência maior do hip-hop e do rap em si sempre foi o Eminem, porque meu pai gostava de Eminem. Então, a gente ia pro Aeroclube, tinha um bar lá, que eu não lembro o nome direito, e a gente ficava assistindo os clipes de Eminem. Poxa, eu comecei a achar você parecido com o Eminem agora. O cabelo ali. E o meu e-mail do Orkut era Eminemerson. Aí me fode. Meu Deus. Eminemerson. Mas eu gostava da referência, pelo fato dele trazer muita comédia pra música dele, né? Os vídeos dele era sempre fazendo chacota com alguém assim, tal. Mas aí eu fui me identificando um pouco e comecei por aí, né? Foi um caminho um pouquinho longo. Não sei como é que seria pra Elinho aí, né? Essa referência que ele teve inicialmente na dança dele. Eu venho um pouco antes, né? Eu
Em 2000 eu já era profissional já de dança. Em 2000? Sim. Ele já tinha feito Eu tenho 30 16 shows. anos. Gente, deixando bem claro, tá? Vou fixar aqui o meu olhar pra você que tá aí assistindo. Eu tenho apenas 16 anos, tá bom? Então, alguma Bom é que coisa em assim, se 16 eu trazer alguma bom é que- historicidade, vocês já, ó... O bom é que em Esquecem 2000 ele essa não tava ideia. vivo em Você 2000. pode, por favor, dizer Isso a que é verdade, porque senão não vai É bater a temporal, é. conta. Em 2000 ele não tava A vivo gente e ele vai já era ter que profissional. explicar. Então, Olha, a minha idade cronológica, sabe? Física, 41 anos. Mentira. Não, peraí. Acredite. eu Peraí, dormi pô. no formal. Eu tenho 41 anos. Mas eu costumo dizer que a minha idade, que a minha energia tem, a minha essência, a minha alma é jovem, sabe? Novinho. Não, você é jovem todo, pô. Não é só essa parte aí que você falou. Você é todo... Não, ninguém aqui... Você imaginou que ele tinha 41, você já Eu sabia? já sabia. Ela já sabia. Não é possível, gente. Tem um bocado Você de gente acha? no estúdio aqui, eu vou fazer... Gente, alguém aí achava que ele tinha 41 anos? Pois Ninguém, irmão. Pra Ninguém. vocês que estão em casa, escreve aqui agora nos comentários. Vocês acham que eu pareço ter 41 anos? Não! Escreve ali, não. Claro que não parece. Pô, me surpreendeu agora, hein? Me surpreendeu. Então, né? As minhas referências, elas são totalmente opostas das de Creu. Porque as minhas referências desses DVDs antigos que quando começou a vir essa febre na época, era o quê? Britney Spears, Madonna, Janet Jackson. Eram mais essas cantoras pop, na verdade. Que não tinham uma certa influência para esse universo, né, do breaking. Que já esses cantores, né, héteros, homens cis, eles já trazem. Então, a minha referência para como a dança urbana ela chegou para mim, ela já veio de uma outra formatação, sabe? Mas que não deixa de dialogar, porque eu já fiz também aulas de breaking, já tive contatos com, só que não houve uma identificação, né? Acredito que a gente precisa beber de todas as águas, eu sempre falo isso, mas é interessante você reconhecer os sabores dessas águas, né? E ver qual sabor vai mais te atrair. Então, digamos que é mais por aí. Pô, essa frase é boa, Assim, hein? eu já permeei alguns estilos de dança, né? Alguns, durante essa minha Muitos. curta vida. Muitos. Quem não sabe, tem 20... Mentira, brincadeira. Mas, assim, sempre pra mim foi muito diferente estar em cada estilo, sentir cada estilo. E eu vejo que por mais que vocês dois estejam inseridos nas danças urbanas, são em contextos muito diferentes. E vocês acham que em que ponto vocês têm uma conexão? Porque assim, eu queria ouvir um pouquinho melhor sobre os estilos de cada um. Para que as pessoas de casa também, quem nunca ouviu falar sobre a cultura hip hop, a cultura das danças urbanas, entenda um pouco de onde cada um de vocês vem. Massa. Porque eu acho que a gente destrinchar um pouco para quem não tá no universo da dança. Por favor. Perfeito. Acho que o primeiro ponto é falar sobre a terminologia danças urbanas, que é algo muito recente. Exato. Quando você volta, assim, desde o princípio, de onde surgem essas danças vernaculares, danças urbanas, não tinha uma terminologia que identificasse, olha, isso aqui que você dança é isso. Então, foi surgindo um termo, né, de uma forma muito natural e mais para o lado comercial, que seriam as street dances, né? Danças urbanas, do inglês para o português, urban dance, mesma coisa. Só que o conceito é totalmente diferente, porque a gente já vai para um lado mais comercial hoje. E Exatamente. quando surge as danças urbanas de um modo geral, e aí é uma questão que eu falo assim, eu danço, meu estilo base sempre foi um popping. Popping é um estilo de dança que surgiu na década de 60, 70, né? E pra galera identificar Michael Jackson, né? De uma forma que já tá aqui, ó, marcado aqui, ó. Meu avô. Meu avô. Pop and Lock não são danças que fazem parte dessas street dances, porque elas são danças funk styles. Elas são danças de estilos desse gênero musical funk, né? Mas ainda assim elas são danças da cultura urbana, entre aspas, né? Surgindo nos Estados Unidos, mas com forte influência de latinos, americanos e afro-americanos. Certo? Então, eu comecei no breakdance, um estilo que surgiu na década de 60, 70. E aí, a partir daí, fui me identificando mais com o popping, né? Um estilo que trabalha mais com controle corporal. Porém, hoje eu trabalho com audiovisual. E nesse meu decorrer da minha trajetória na dança, eu me identifiquei com um estilo chamado animation, ou animation, que é um estilo que trabalha efeitos visuais corporais do cinema para dança,
Então eu pego uma técnica de filmagem e transformo isso em dança. Então eu já estava internalizado em mim que algum dia da minha vida eu ia trabalhar com audiovisual, né? Então não dá para falar sobre todos os estilos, né? Mas eu começo dessa história de referência das pessoas da minha rua que já dançavam breakdance, fui me identificando com pop e com DVD, como o Thiago falou, né? Os DVDs Clássico, né? clássico. O primeiro DVD que eu assisti foi Entre Nessa Dança, You Got Savage, Caraca. né? Que era com um grupo de dança chamado Beach K, que não existe mais hoje, mas tem alguns cantores que é o Marion e entre outros, Jazz B. E aí eu comecei a me identificar, poxa, isso aqui é muito mais amplo do que esse mundo do break, né? O break ainda assim era muito limitado, ele era muito fechado, eu não queria fazer parte de algo que fosse muito metódico. Eu queria trazer algo mais livre, né, para minha dança e acho que é muito do que eu sou, né? E aí eu fui um pouquinho pro pop, fui mesclando entre outros estilos, fui me identificando entre outros estilos que acabariam incorporando mais a minha dança, como hip hop, house, né? Mas eu volto a falar sobre a terminologia das danças urbanas para as pessoas entenderem que danças urbanas não é o contexto que define todas as danças, não é um estilo de dança, uma mistura, mas é uma terminologia nada mais nada menos que comercial para definir que essas danças são de uma localidade. Certo? Então, quando a gente fala em danças urbanas, a gente fala em danças afrodiaspóricas, a gente fala no pagode, a gente fala em funk, né? Mas eu trabalho com danças urbanas afro-americanas, né? Que é o hip hop, pop, animation e entre outros estilos. É uma confusão para entender tudo, mas no decorrer você vai entendendo. Então, talvez se identifique mais danças urbanas como se fosse o movimento em si. É um movimento. Como se fosse o que eles chamavam de axé nos anos 90. O axé. O axé é um movimento. Tudo, entendeu? era um movimento, Entendi, A perfeito. gente teve outros convidados aqui também que trouxeram o conceito de danças urbanas como um estilo de vida. E não apenas como um ritmo ou um gênero. Exatamente. Assim, ó. Eu costumo dizer que eu não sou só das danças urbanas, né? Hoje eu estou nas danças urbanas, mas eu venho das danças acadêmicas, né? Do balé clássico, da dança moderna, do contemporâneo, dessa energia, deste universo. E as danças urbanas, ela vem pra mim como, sabe, o clique que faltava para que eu desse uma guinada, assim, na minha carreira, na minha vida, de uma certa forma. E ela se torna, de fato, Ingrid, o meu estilo de vida hoje, sabe? É o que eu respiro, literalmente, sem romantização, assim, sabe? Mas é importante, quando se trata de danças urbanas, principalmente agora, né, para essa nova geração, eu particularmente, que já passei por tantas gerações e sempre me mantendo... Por que você deu risada, Thiago? Porque eu tô aqui e você falou, já passei por tantas gerações pensando mesmo a cara dele, velho. É viajante do tempo. Maluco parecendo que tem 2 gerações e meia só, 25 anos, velho. Mas eu já acompanhei muitas gerações de dança nessa cidade, acredite. E é incrível que cada geração ela vem com a sua essência única, né? Acredito que com a globalização isso vai também moldando as pessoas, as mentes delas. E a forma até de como elas consomem arte, como elas consomem dança. E eu costumo dizer sempre, seja um corpo permissivo, sabe? A frase da Lodiélia se permita. Assim, é quase que um slogan pra mim, assim, sabe? Um mantra. Todas as pessoas que chegam pra fazer aula comigo, que se debatem, que têm um primeiro contato através da internet e que acham que é algo distante, eu sempre digo, calma, respire. Elas já chegam já nervosas. Calma, respire, se permita. A primeira parte você já fez, foi sair de casa. Certo? Pois já que você chegou, siga, continue. Você não vai estar sozinho. Estou de mãos dadas com vocês. E aí eu vou desenvolvendo o processo com as pessoas. Você falou uma palavra-chave, que é processo. Às vezes a pessoa chega nesse pânico porque olha, eu fiz uma aula e não tô dançando igual a ele. Exatamente, Então... a autocobrança, né? Thiago, você já pode cumprir sua promessa na aula de Hélio. Olha só. Tá aí o convite. Ele é mais complexo. Você disse que ia dançar no salto 15. Mais partes do corpo. Você dá aula de estileto também? Não, estileto não. Ah, então não dá pra ir não. Só... Você só queria que fosse estileto. Se fosse estileto, mas eu conheço grandes profissionais da cidade que dominam esse Não, universo. ele prometeu eu e E fica aí. Foi? Ele Não, prometeu. eu vou fazer uma aula de estileto. Vou fazer um vídeo ainda disso. Eu vou gravar um vídeo. Você tá fazendo uma promessa pra várias pessoas que Eu vão vou registrado. fazer Vocês estão vendo aí em uma casa, aula né? de estileto. Já é Eu o vou fazer segundo uma dia aula. que eu me promete. Gente, Thiago, Uma não é chance baixo. grande de eu quebrar meu pé, porque eu nunca pisei num salto na minha vida, mas... Thiago no salto alto.
Primeiro tem que conseguir um salto 44, né? Pra poder pisar e depois a gente vai. Vai ficar com 2,10 m agora. Mas assim, de uma forma resumida, porque eu falo pra caramba. Eu tava muito nervoso, eu ainda tô um pouco, mas eu já tô me sentindo mais em casa. Já tô Não, já fique falo tranquilo. bastante. Inclusive, já aproveitando que você já tá ficando de boa, aí já é fugindo aqui, nem tá no roteiro isso aqui. Vocês lembram como é que foi a primeira apresentação de vocês? Caraca, eu lembro. Mas eu tive vários momentos de várias Várias primeiras primeiras. primeiras. A primeira apresentação em danças urbanas. Vamos lá. Pronto, vamos lá. Minha primeira apresentação, eu chorei bastante, porque eu achava que era algo muito distante pra mim, sabe? Justamente por essas questões que você trouxe no início sobre os vídeos, esses DVDs, que eu sempre via aquelas, sabe, as super cantoras com os super dançarinos. Sim. E eu achava aquilo algo distante de mim. E quando eu conheço Itamar Arapiraca, que eu adentro aquela sala, que eu conheço as minhas referências e que hoje são meus amigos, e que eu me vejo no palco dançando isso, caramba, foi uma realização de um sonho, assim. E eu lembro até hoje que foi numa quadra no Colégio Candolina, né, na Escola Candolina. Não sei se vocês conhecem, aqui no Palmiúdo, que é um bairro que tem aqui periférico. Eu já dancei lá. E lá foi a minha primeira apresentação de danças urbanas, assim. E eu lembro como se fosse ontem, sabe? Eu tenho uma sensação até hoje em mim. Eu sou um pouco emotiva, se você ficar olhando assim pra mim, eu vou chorar. Vai chorar. A minha memória emotiva É bom chorar da view. Chora, cara. Quanto tempo tem isso? Sua primeira É apresentação? sério essa pergunta? Sério. Alguns anos. Queremos saber. Tem anos. Tô brincando. Deve ter o quê? 26 anos, por aí? 27 anos, por aí. É uma muito caminhada, tempo. né? É uma caminhada. vida, né? É uma vida longa. E você, Creu? Rapaz, a minha, acho que foi numa escola, não lembro qual foi, mas eu lembro muito da minha primeira batalha. Primeira batalha individual, né? Já tinha participado, eu já fiz parte de muitos grupos de dança e aí eu já quero falar sobre isso, a problemática dos grupos de dança, sobre as pessoas que fazem parte dos coletivos, elas não se sentem confortáveis quando tem um direcionamento do líder e o líder não pensa num todo, só pensa na sua visão própria. E aí eu participei de muitos grupos e eu me sentia desconfortável por causa disso. Mas minha primeira apresentação foi num colégio, não lembro. Eu errei tudo, eu acho. Eu queria isso. Eu não aí. errei não, viu? A história dele Juro, não motiva errei, de não. superação. É A sua é de desastre. Eu gosto disso aqui. Eu tenho certeza que eu errei tudo. Não, eu não errei, Eu tenho velho. alguns vídeos no YouTube, mas tá tudo restrito. Eu não vou tirar do restrito. Por Olha, favor. não, já Cara, mostrar. a gente pode abrir um vídeo Não, pô, restrito. Mentira, tem que brincadeira. colocar porque todo mundo tem um começo. Pô. É verdade. Entendeu? É Depois, importante quando você colocar tiver lá. É uma uma história de conquista, eu falo superação. aquele vídeo E digo motivacional. mais, dá pra você colocar uma trilhazinha de superação no TikTok, verdade. é viral, tá? E bota assim, com acredite no certeza. processo. Pode Mais fazer tarde eu isso. posto Ideia by Thiago. Mas minha primeira batalha individual pra mim foi muito importante. Foi um evento em 2011. Primeira batalha que eu fui assim, eu fiquei em segundo lugar. O menino que já era Já começou referência assim. vencendo. Você foi pro primeiro campeonato, já ficou em Você segundo ganhou? lugar. Eu me senti roubado, Entendeu? tá, gente? Eu acho que eu ganhei. Não, mas pra mim foi muito importante porque conheci pessoas que me ajudaram muito no meu desenvolvimento, pessoas que fazem parte da minha vida até hoje. Isso é importante ressaltar que a dança, ela promove isso, ela permite você conhecer pessoas que, de um certo modo, elas estão no mesmo propósito que você. E aí nessa batalha eu fui pra final com o menino, fiquei super feliz. O pior foi a volta, né? Porque quando eu tava voltando pra casa, de voltar de Cajazeiras, era uma viagem antes. Caraca. Hoje tá mais de boa. A batalha foi em Cajazeiras Foi ou em você mora lá? Cajazeiras. O pior foi que Foram várias batalhas, né? Lá e voltar de Cajazeiras até Pô. Boca do Rio. Aí saí de lá 10 horas da noite, só tinha um ônibus que descia em Patamares, eu e a galera do meu grupo lá na Boca do Rio, descendo, andando, quebraram o meu quadro de segundo lugar. Fiquei cheio de ódio. Oh, meu Deus. Que o cara passou e deu uma tapa no quadro. E o pior, eu chego em casa, minha mãe tava com meus amigos na porta de casa, já tinha ligado pra polícia, achando que eu tinha sido sequestrado. Vencendo. Quem nunca? Eu já passei por Quem isso, nunca? assim, eu te entendo. Então foi Não, marcante. nunca passei. Minha mãe sabe que ninguém vai sequestrar. Meu, Castelo Branco vai pedir o quê pra ela? Então, isso aí só naqueles trotezinho mesmo. Mas eu gosto muito dessas histórias de começo, porque eu sou da comédia. O meu primeiro show ele foi sensacional. Ah, e o segundo também.
O terceiro também. Eu falei, pô, já sei fazer isso aqui já. Eu também. Irmão, chegou o 6º show da minha carreira. Foi o dia que a vida falou, peraí, querido, você tá... Volte pra terra. E aí, meu irmão, emendei uma sequência de desastre, assim, ó. Um monte de show ruim. Caraca. E esse show foi muito louco, porque foi uma despedida de solteira. Elas foram Já fazer começou despedida de mal. solteira no show de comédia e tal. E aí, eu tinha umas piadas que geralmente o público feminino ria mais. Porque a minha comédia ela é muito sobre as coisas erradas que eu faço. Sim. Entendi. Sacou? Então é muito do ponto de vista do homem hétero fazendo besteira. E aí as mulheres via isso e falavam, nossa senhora, é assim mesmo. E aí dava risada pela identificação. Meu irmão, nesse dia, nada fazia essas moças darem risada. Nada. Eu acho que o nome do show também era Terça-feira com Prazer. Caraca. Começava terça-feira, 11 da noite. Então não sei se elas sabiam que... A divulgação era uma animação segurando uma taça de vinho. E aí, meu irmão, foi desastroso, velho. Eu entrei numa bad terrível. Fiquei, meu irmão, não vou fazer isso nunca mais. Assim, a gente, falando de começos ainda, né? O meu também não foi lá essas coisas. Conte, Também foram conte. vários Hable. primeiros começos. Quero saber. Foram vários começos, né? Mas no teatro, em tese, eu entrei com figurino rasgado na peça. E dava pra ver minha calcinha. Porra. Foi horrível. Eu tinha 13 anos, né, gente? Então isso Meu Deus marcou do a minha céu. vida. Foi Na teatro primeira ou foi peça. colégio? Para uma criança, Foi isso em é um traumatizante. colégio. Porque como eu comecei em Simões Filho, eu sou de Simões Filho, né? E eu comecei a fazer teatro numa instituição que tem lá, que é uma ONG que atende crianças e adolescentes. E aí era uma peça que, tipo, tinha 26 cenas. E eu entrava em, tipo, 25. Ou seja, eu tinha que me trocar de roupa Caraca. pra todas. Uma roupa em cima da outra. Uma roupa em cima da outra. E aí, na última, acho que foi na última ou foi na penúltima, não lembro bem. Eu entrei com a roupa desamarrada. E aí a roupa tava aberta, era uma saia assim, tava aberta. E aí dava pra ver o lado do meu corpo todo aqui, né? A calcinha, pá. Mas enfim, passamos por isso, né? Eu acho que as pessoas levaram em consideração que eu era uma criança. Não existe registro sobre isso. Tem umas fotos perdidas por aí, que eu também nunca vou revelar. Esse meu 6º show, ele não tem registro, não. Não Bora Só começar a meu amigo, revelar que é esses muito pior. momentos. Ele tá na minha cabeça, ele não sai. Eu lembro Era pior exatamente. se tivesse vida, Nossa tá na senhora, meu irmão. cabeça. É bom que você nunca mais vai repetir. Eu lembro a montagem de como o bar tava, porque tinha uma mesa assim, ó, na frente, que eram 11 moças. 11 loiras sentadas, uma com um negocinho com véu, né, de casamento, Do noivo. de braço cruzado, olhando pra minha cara, tipo assim, meu irmão, o que esse cara Esse tá que eu tô falando? Nossa. Bom, já que a gente tá fazendo Foi aqui, marcante. lembrando desses começos, eu gostaria de perguntar pra Emerson, né? Primeiro. A gente sabe que você tem uma história com um grupo em ritmo, né? Que é uma CRIO aqui de Salvador, me corrija se eu estiver errada. Certíssimo. Uma CRIO muito famosa aqui na cidade, que é um grupo muito antigo, um dos mais antigos de danças urbanas daqui. E a gente queria saber como foi esse começo da Em Ritmo, que a gente sabe que começou lá na sala da sua casa. E como é que isso começou, né? De onde veio essa ideia de criar esse grupo, de ser um dos criadores desse grupo? Como foi começar na sala da sua casa? Como foi isso, por favor? Massa. Só um PS. Explica pra galera que tá em casa primeiro o que é uma CRIO. É uma CRIO. CRIO, os grupos de hip hop, danças urbanas, principalmente os de break, utilizam a terminologia crew na verdade, né? Mas a gente fala CRIO, porque a gente lê como tá Você sabe que eu escrito. tô com Sampa CRIO aqui na minha cabeça. Meu amor, sim pra te amar. Aqui, A minha grande referência. Botando, aqui. Nota mental, não mas juntar Em ninguém. relação a CRIO, é uma terminologia que a gente utiliza, que é grupo ou comunidade, né? Então, os grupos de danças urbanas geralmente utilizam o CRIO no final. O Em Ritmo, ele surge em 2014, a partir de um evento que eu fui ser jurado em Cruz das Almas, onde Thiago Diamante, que foi o outro cofundador, e Lil Brau, também. Hoje eles não fazem parte mais do grupo, mas a gente sempre disse que eles vão fazer eternamente, porque fizeram parte do processo. Então não foi uma ideia minha, inicialmente foi uma ideia dos três, a gente sentiu a necessidade. E o legal disso é porque a gente não pensou, vamos criar um grupo. Não, surgiu a ideia, a gente foi conversando e a gente foi para casa de Thiago na volta e falou, cara, vamos se juntar e vamos fazer um grupo. E o foco do grupo era disseminar mais esse estilo, que é chamado popping.
aqui em Salvador. Já existiam outras crews aqui em Salvador, né, de pop, de break, de outros estilos, mas não com o foco que a gente tinha. E a gente pensou assim, vamos estudar de fato pop, né, entender como é que é essa dança, as outras danças que fazem parte desse mundo das danças funkstyles, que não são só o pop, existe boogaloo, wave, animation, entre outros. A gente vai falar aqui e vai ficar só na imaginação por enquanto. Mas a gente surgiu em 2014 na casa de Thiago, em Pernambués. Então a gente ia para casa, a gente ficou 3 meses treinando a princípio, para depois a gente divulgar o início do grupo. Quando a gente divulgou, aí começou a rolar aquelas rixadinhas de grupo, de uma forma às vezes não tão saudável nas batalhas, mas a gente levava da melhor forma. E a gente ficou com essa formação durante mais ou menos alguns anos, uns 3, 4 anos, para depois a gente começar a incluir outras pessoas. A gente precisava entender como a gente ia solidificar e fortalecer o nome do grupo na Bahia, né? Então a gente começou a fazer alguns movimentos que foram muito importantes aqui, que é a Saif em Ritmo, que é uma roda de dança que a gente faz no Farol da Barra há mais ou menos 9 anos. E isso, a roda de dança é legal porque a gente se comunica através da dança. Dentro da roda de dança existe batalha, mas o propósito dessa roda, dessa Saif, é a gente se comunicar mesmo. Porque às vezes a gente só consegue se encontrar dentro dessas batalhas, dessas Saifs, né? A galera que faz parte de danças urbanas. E a gente não se fala, a gente só se vê nesse momento. Então esse momento pra gente é muito importante. E aí o grupo hoje ele tem 10 anos, tem 16 integrantes, 16? Gui tá aqui, é 16 integrantes. Não vou lembrar o nome de todo mundo, eu lembro o nome de todo mundo, mas pra falar é babado. Vai fazer um podcast só pra citar nome. Amo vocês. Mas quando tudo que remete pra mim à dança, eu sempre coloco em ritmo em primeiro lugar. Porque eu não sou uma pessoa individualista, eu sempre penso no coletivo. Então deixo de fazer muitas das vezes as coisas pra mim e faço pro grupo. Eu não consigo treinar sozinho, eu quero treinar com alguém, quero que alguém esteja do meu lado, eu consigo desenvolver melhor. Eu acredito que a gente junto, a gente consegue se desenvolver e crescer muito mais rápido. Então o propósito de ritmo inicialmente foi foco nas danças funkstyle, o pop. Hoje a gente tem 16 integrantes que são de vários estilos de dança, de várias culturas, de perspectivas e pesquisas diferentes da vida. Popping, breaking, twerk, tem uma pesquisa de twerk surreal, enfim, uma galera incrível que está aí pelo mundo e a gente está fazendo nosso trabalho aí da melhor forma possível. Legal. E nesses 10 anos você nunca parou de dançar? Nunca parou de ensinar e de dançar? Eu acho que já rolou umas badzinhas assim de, poxa, eu vou parar. Sempre tem, né, Emerson? Né? A princípio eu acho que pro dançarino, pro artista é o financeiro, sempre é o financeiro. Exatamente. De cara, mas Todas as pessoas que passaram por aqui em algum momento mencionaram isso. Isso. sempre vai ser o financeiro. É um ponto, né, assim. da cultura do nosso país. É. E assim, mas pensando nessa trajetória toda, você imaginou que você chegaria onde você está hoje, de fazer os trabalhos que você fez com Red Bull, com Anitta, com outros artistas famosos? Você imaginou, já passou pela sua cabeça, o Emerson de lá atrás imaginaria que você faria isso tudo em 10 anos? Sendo modesto, sim. Algumas coisas, sim. É isso. Que é isso, eu gosto dessa confiança. Não, Isso. mas Na verdade, não é nem importante confiança, isso. é planejamento, velho. mas em um período da minha vida, não. Acho que quando eu surgi em ritmo, eu falei, poxa, agora a gente vai conseguir. Mas estagnou, e é normal, pessoas entraram e saíram, se já deve ter feito, sei lá, umas 7 formações, 30, 40 pessoas já passaram dentro do grupo, até chegar ao que é hoje. E no momento eu falei assim, poxa, eu vou conseguir isso, e aí não conseguia, eu começava a me frustrar, e acho que isso aconteceu com todo mundo. Todo mundo. A formação de hoje já tem quanto tempo? 10 anos. Ah, essa de hoje tem 10 anos. Não, a formação de hoje é difícil, porque entrou 2 agora. Mas assim, essa que tá mais sólida deve ter uns 3 aninhos aí. É, um tempo... 3, 4 aninhos aí já. Enfim. E você, Hélio, me diga uma coisa, você fez parte de grupo, como é que foi a sua... Porque você falou que você veio de um período anterior a esse, né? Como é que foi pra você essa transição? Eu fiz parte de muitos grupos, muitas companhias de dança, assim. Eu tenho uma companhia que ela é adormecida, digamos assim, né? Que é a Contágios Cia de Dança, que foi uma companhia que ela surgiu na minha formatura na Escola de Dança da FUNSEB. E ter companhia de dança, grupos, crew, seja lá qual a denominação que você traga para esse conjunto de pessoas, de vidas, de almas, não é fácil, sabe?
A gente troca muito sobre isso, né, Creu? Logo quando eu acompanhei Elion é o algumas padrinho fases. da Em Ritmo. Eu sempre digo que o meu sangue é verde. Porque verde é uma cor, tipo, né? É como se fosse uma marca da Em Ritmo. E eu sempre brinco assim com ele disso. E a gente sempre vai trocando sobre isso. As fases que o grupo foi tendo, a crew dele foi tendo, de trocas de pessoas e tal. E eu passei também por isso com os lugares que eu frequentei, com as companhias que eu frequentei, com a minha própria companhia. E eu sempre costumo dizer o seguinte, pessoas são energias, sabe? E para você conseguir sintonizar essas energias, requer tempo, sabe? Tem pessoas que você precisa entender ela por completo para que você consiga meio que fazer com que ela entre dentro da energia do grupo. O que é que o grupo pensa como proposta, sabe? Então, por quê? Mas por que você parou sua companhia? Eu pausei a minha companhia justamente porque eu não tinha subsídio mais, sabe? Eu disse, caraca, ou eu vou viver, né? Ter os meus poucos subsídios, isso na época, né? Não que hoje eu tenha bastante subsídios financeiros, tá, gente? Por favor, vocês em casa, manda jobs. Mas quando eu coreografava o hotel, né? A rede hoteleira que eu participei durante algum tempo, eu pegava meu salário todo, sem mentira nenhuma, e investia na minha companhia, sabe? Eu não deixava a galera beber água do bebedouro, eu levava água, sabe? Dentro de um cooler. Pegava lanche, eu dava total suporte. Porque eu pensava assim, eu disse, caramba, eu quero entregar para a minha equipe o que eu penso em receber de um lugar que eu esteja. Essa qualidade, sabe? E por isso eu disse assim, quando eu não consegui mais manter esse padrão, eu disse, não, agora é a hora de dar uma pausa. Tentei voltar por um período, mas lembra das gerações que eu falei, né? Cada geração, ela tem a sua energia. Tem as suas metas, os seus objetivos. Uma geração atual agora é uma geração que... Vou abalar um pouco. Vai lá, olha o corte. É uma geração muito imediatista, né? Não respeita os processos, né? Não, a maioria desses jovens que estão começando agora as suas carreiras, eles não vão ter a paciência. Eles não têm a paciência que eu tive lá no início, que Emerson teve, sabe? Não tem. E aí que vem uma série de problemáticas psíquicas e que vai só potencializando aquilo. E aí vem o quê? As frustrações ao decorrer dessas estradas. Porque eles são tão apressados e que quando eles não conseguem atingir essas metas em suas companhias, em seus grupos, em seus objetivos, eles se frustram a tal ponto que eles se sentem parados. Eles não conseguem mais mover, sabe? E aí muda de carreira. Vem as pausas longas, algumas pessoas nessas pausas, elas não conseguem voltar mais. Acredito que você já deve na área de vocês. Já deve ter escutado, é um ex-ator, não tá mais atuando, não tá mais dançando, não tá mais cantando, não tá mais coreografando, não tá mais exercendo a sua área. Porque, provavelmente, por isso, né? Essa pressa de querer logo, claro. Poxa, Hélio, mas não romantize ao ponto de dizer que também a pessoa não precisa do subsídio, do suporte financeiro. Precisa sim. Mas existem outras formas. Você precisa traçar outras retas. Caso você veja que aquela reta que você está insistindo não dá certo, você mantém esse foco, buscar óbvio. Alternativas, né? Mas você vai ter que ter outras alternativas, certo? E assim eu fui fazendo, sabe? Eu estive a companhia que eu passei maior tempo foi a CIA de Dança Robson Corrêa. Eu fiquei 15 anos da minha vida dentro dessa companhia, sabe? E eu vi passar diversas pessoas dentro dessa companhia. E a companhia, ela tá até hoje, sabe? Se mantém dentro do mercado. É uma companhia independente. E é difícil, viu? Mas não é impossível. Legal, muito bom ver seu ponto de vista. Você mencionou a Escola de Dança da FUNSEB e eu vejo que a gente não falou tanto sobre a FUNSEB aqui no nosso programa, mas eu gostaria que a gente falasse um pouco sobre como a FUNSEB é um espaço de formação importante nessa cidade. Depois da Universidade Federal, a Escola de Dança da FUNSEB é a escola que mais democratiza o ensino de dança em Salvador. Como eu falo isso? Por que eu estou dizendo isso? Porque o preço das aulas, né? A gente tem que pensar que estudar dança é uma coisa cara.
Exatamente. Então, a escola de dança da FUNSEB, ela democratiza o acesso à dança. E a dança, por exemplo, com professores muito renomados, que estão em outras escolas que têm, sei lá, o triplo do valor da FUNSEB, mas eles oferecem isso para as pessoas. É uma escola vinculada ao governo do estado, para quem não conhece, conheça. E saiba que está aberto a todos os públicos, que você pode procurar. E falando da FUNSEB, eu sei que a Hélio tem um projeto incrível na FUNSEB. E eu queria ouvir falar um pouco mais sobre esse trabalho, que é um trabalho... Ó, toda vez eu digo isso. E eu já passei, eu já fui aluna de Hélio também, gente. Inclusive, uma coisa muito curiosa, tem muita gente que acha que a FUNSEB é só a escola, pô. Não sabe que a Não FUNSEB é. é uma... É um órgão, né? Tem exatamente. gente que acha... Pra você ver o tamanho que tem, né? Eu acho que não é exagero dizer que talvez a escola de dança da FUNSEB seja mais grande, ia ser maravilhoso se eu falasse isso aí. Seja maior do que o próprio órgão. Sacou? Exatamente. Porque a história de um se mistura muito com a outra Muito e a de demais. dança sobressai. Exatamente. É porque, para quem não sabe, a FUNSEB significa a Fundação Cultural do Estado da Bahia. Só que a Fundação Cultural do Estado da Bahia tem suas ramificações, né? Diretoria de dança, diretoria de teatro, diretoria de circo, de literatura e cinema, se eu não me engano. Então, assim, dentro da FUNSEB, que é o órgão geral, tem a Escola de Dança da FUNSEB, que é um órgão que faz parte, né, desse outro órgão. Exatamente. Mas eu quero muito ouvir falar desse trabalho, que tem anos também, né? Nossa, muito tempo. A melhor terça-feira do A melhor mundo. A melhor terça-feira do mundo. acontece lá na minha aula, tá? Então você em casa, vem. Um evento. Assim, caramba, falar sobre a escola de dança, pra mim, me leva pra um lugar de conforto, sabe? E de acolhimento, de verdade. Porque literalmente é a escola que abraça o mundo, aquele lugar ali, sabe? É o lugar onde você vai encontrar mãos abertas, assim, estendidas, pra poder te ajudar, sabe? Pra te impulsionar, pra fazer com que você caminhe firme nesse solo e entenda, né, que a arte, ela é ampla. Existem várias ramificações dentro desse universo. E que, por mais que a escola de dança seja de dança, ali você aprende muito sobre a vida. Não é verdade? Com certeza. E o projeto, que hoje se torna um projeto, o Street Jazz Hélio Oliveira, e que recebeu, assim, esse slogan com muito carinho, né, dos meus próprios alunos, que eu chamo carinhosamente de filhos, que é eles intitularam de A Melhor Terça-feira do Mundo. Acontece ali. Né, daquela sala, na sala 1 lá da FUNSEB. E eu jamais imaginaria que uma dança ela tivesse essa relevância tão grande dentro da minha vida. Essa força, sabe? né? Essa força, esse poder de transformação, sabe? Em todos os sentidos, assim. Porque eu olho o Hélio antes de conhecer o Street Jazz, quando a nomenclatura Street Jazz ainda nem era muito utilizada aqui na cidade, era muito limitado ainda, né? E com o passar do tempo, migra, né, para o nome Jazz Funk e todo esse processo. E olho o Hélio hoje, eu digo, caramba, que bom que eu não desisti na primeira tentativa que não deu certo, né? Nas primeiras tentativas que não deram certo de eu tentar turmas. Mas eu fui vendo, como a Ingrid falou, eu fui vendo alternativas, formas de fazer com que esse projeto se tornasse, sabe, esse projeto tão sucessor como ele é hoje. E hoje a minha aula, né, esse projeto, ele acolhe tanta gente. E os relatos que eu recebo das pessoas que recebem curas de uma depressão, sabe, que conseguem... Poxa, Hélio, hoje eu consigo olhar, sabe, para as pessoas. Eu não conseguia falar com as pessoas olhando no olho delas. Então, eu entendi, depois da pandemia pra cá, que eu precisava... Já estava na hora de eu construir uma dança que perpassasse o movimento, sabe? Procurar um lugar... Tem muitas pessoas na cidade procuram lugares onde elas possam se sentir acolhidas, aquilombadas. E eu disse, caramba, eu preciso... Chegou a hora, Hélio. E o chamado, ele veio muito mais latente depois que eu fiz o santo, né? Que eu sou um Iaô, eu acabei de completar 3 anos de feito, né? E foi com esse encontro com a minha ancestralidade, eu digo que não é um encontro, foi um reencontro com a minha ancestralidade, onde o start
inicia para essa nova história dentro da escola de dança, pensando em uma dança que cuidasse desse corpo, dessa corpa, dessa dançarine por completo, sabe? Não apenas no modo tecnicista de ser. Porque quando a gente pensa em dança, a gente pensa aqui só na parte mecânica dela, Sim. né? E acaba, de uma certa forma, esquecendo um pouco da energia, enfim, de outras camadas que são mais sensíveis, mais sutis e que você pode sim dialogar, sabe? Só a nível de curiosidade, as pessoas podem ir na sua aula assistir? Pode sim. Determinados lugares, infelizmente, não pode, certo? Na FUNSEB, Existem por exceções. exemplo. Na FUNSEB eu sempre deixo. Claro que eu limito a quantidade de pessoas, porque como está sendo, sabe, gravado, Se você joga nos daqui a stories aqui, pouco, a gente queria convocar chega lá todas as 300 pessoas. Aí não vai dar, não tem condições. Porque a sala dele já tem 200, tá? Pra uma sala que comporta turmas 100. gigantescas, E assim, assim né? seja, escuta aí em cima, tá? As energias escutem isso. O universo é Chegue com 200 você. pessoas, Hoje por favor. você deve ter quantos alunos? Hoje, assim, no geral, tanto FUNSEB quanto Sim. eu devo ter 100 e poucos alunos. Cita o nome de todos eles. Brincadeira. Pior que ele sabe, viu? Eu acredito que Ele eu sei sabe. mesmo. Mas tem como a gente prolongar o horário do podcast pra poder fazer isso? Emerson, a gente sabe que você também tem uma trajetória como educador. Como é que você entende essa sala de aula, né? Como é isso para você, esse processo educacional das danças urbanas? Legal. Vai muito do que eu aprendi com o hip hop, né? De propagar conhecimento. Eu não gosto de guardar o que eu aprendo. Eu tenho que propagar, mas de uma forma responsável. Eu não sou muito de hablar nas redes, mas uma vez eu fiz um vídeo sobre a responsabilidade da informação. E as pessoas pecam muito sobre a responsabilidade da informação porque você aprende e você não questiona se realmente aquilo que você aprendeu, de fato, é coerente. Isso. Se aquilo é sólido, aquela informação ela é segura para propagar. E eu, como educador, eu preciso ter essa responsabilidade, eu preciso ter segurança no que eu falo. Principalmente quando trabalho com crianças, porque eu já faço alguns trabalhos sociais, um que eu já estou há alguns anos, que é um projeto do Estúdio A, na Cidade da Luz, em que eu me conecto muito com eles. No início eram crianças que estavam à margem e não tinham tanto acesso a qualquer tipo de educação, qualquer tipo de comunicação com arte, qualquer arte integrada. E isso para mim foi muito transformador, porque era um desafio a princípio. Eu dou aula mais ou menos há 14 anos, eu dou aula, mas quando eu comecei a dar aula para essas crianças, que hoje já estão grandes já, foi desafiador, porque tinham pessoas que tinham crianças que tinham 4 anos de idade e na mesma turma tinha um adolescente de 16 anos. Então como é que eu vou trabalhar Eu ia te com isso? perguntar isso agora. Era muito Verdade. difícil. Como é esse planejamento, esse plano de força? Você trabalha como professor e você sabe como é difícil lidar com criança e é aborrecente. Mas eu consegui lidar da melhor forma porque eu acho que o hip hop me educou. Uhum. Acho que todas as danças ou o que a gente faz, existe o lado negativo. E tinha muito lado negativo no hip hop. Sobre o machismo, homofobia dentro do hip hop, sempre foi muito forte. A gente já estava conversando antes aqui sobre uma situação já, né? Exatamente. E eu, como um homem branco, hétero cis, eu tenho um lugar de fala que eu tenho que ser muito cuidadoso com o que eu falo, porque eu trabalho com a cultura afrodiaspórica, que eu não posso dizer que não é pertencente a mim, porque ela mudou minha vida, então ela pertence à minha vida. Eu faço parte, eu sou pertencente a ela. Mas eu também tenho que ter cuidado muito com a minha fala. E quando eu comecei a trabalhar com crianças, eu comecei a desenvolver um outro tipo de cuidado. Hoje eu prefiro trabalhar com criança do que com adulto. Porque não é porque a gente molda, é porque a gente é referência para a criança. O que eu falo acaba sendo uma referência muito grande para um adolescente que está em desenvolvimento. Então, era muito importante quando uma criança chegava para mim e me abraçava: professor, eu te amo. Tipo assim, isso para mim era muito forte. Né, eu vi isso de um aluno meu. Ele sabe o carinho que ele tem pelos filhos e os bebezões dele. Né? Então, isso para mim, essa relação entre aluno e professor, ela é muito mais do que só ensinar.
Ela sempre vai ser um eterno aprendizado. Então, essas crianças, esses adolescentes que fizeram parte do início, estão lá comigo até hoje, elas me moldaram a ser um educador melhor. Então, eu sempre tentei ter uma responsabilidade muito grande com o que eu ensino para eles. Às vezes, só de eu chegar lá e conversar com eles era mais importante do que eles dançarem. Massa, Creu. Né? Então, esses momentos, eles eternizam na vida deles e para mim mais ainda, né? Como educador. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês dois. Saindo um pouquinho desse clima mais emotivo da coisa. Eu não sei se vocês viram, mas esse ano, né? Daqui a um mês... Não sei quando é que você está assistindo o vídeo, mas se já aconteceu, aí me desculpa. Breaking vai virar esporte olímpico. Vocês estão acompanhando esse movimento que vai rolar? Eu vi muito pouco sobre. Vai rolar nas Olimpíadas agora da França, porque a França é uma grande referência, né? Nesse estilo de dança, ou eu tô falando besteira aqui? Sim. Assim, acho que o Brasil, hoje no break, mundialmente, ele é muito conhecido. Né? Muito mais do que qualquer outra danças urbanas, que não são pertencentes, não são originárias da gente, né? Mas, só para salientar, o break, ele não é um esporte. Era isso que eu queria te perguntar. Como é que vocês enxergam isso, principalmente do ponto de vista de avaliação, nota, a mesma coisa de a gente colocar em pauta capoeira é um esporte? Para alguns, sim. Para outros é dança. Para outros é uma cultura. Para outros sabe, muito mais do que isso. Então, assim, eu comecei a dançar break, eu não defino break como dança. Ou como esporte, é uma dança. Então tem muita coisa envolvida. Por mais que a gente trabalhe muito o desempenho físico, é muito, sabe? Mas eu ainda considero como uma dança. É bom para a dança de modo geral, porque potencializou. É uma visibilidade. É uma visibilidade muito grande, mas não pode esquecer da essência. Uhum. Se a gente perde a essência, deixa de ser o que é de fato. O teor artístico da coisa perde. Que vira só competitivo, vira só competição, vira só a máquina. Sabe? Que é também o que o mercado faz, né? Com o artista de forma geral. Ele quer que você vá. E esquece essa parte do humano que tá ali. A dança tem sido, hoje em dia, tem se propagado nas redes sociais de forma muito ampla. Todo mundo aqui tem consciência disso. E isso produz muitos artistas de forma maquinária mesmo. A gente vai ali, executa, dança, ganha aquela grana, mas o que eu percebo também, que é uma crítica, eu quero saber o que vocês pensam a respeito disso, é que a galera terceiriza o estudo da coisa, né? Simplesmente chega, eu tenho aqui um aplicativo que em 15 segundos eu vou ganhar não sei quantos milhões de views e vou ficar rico, não vou mais estudar. Eu tenho percebido isso entre os jovens também dessa geração. A falta de interesse do estudo, né, de forma geral, assim, de dizer, não, eu vou fazer uma universidade, eu vou ser o melhor, eu vou estudar. Não que a universidade vai te dar tudo, mas é um caminho que é viável, né? Mas que as pessoas hoje em dia têm pensado muito mais em como é mais fácil, um caminho mais fácil. O que vocês pensam sobre isso? Eu acho que você perde força, você perde embasamento quando você opta por não estudar, sabe? E foi a questão do que eu falei. Tem que tomar muito cuidado essa nova geração, em específico, sobre essa pressa exacerbada, sabe? Uma galera não quer investir em estudos. Tá? Elas são caçadoras de aulas gratuitas. Eu venho também de projetos, sabe, sociais, faço projetos sociais, mas eu entendo que para que você potencialize ainda mais, né, o seu eu artístico, você precisa sim investir também de outras formas. E quando a gente fala em investir, o investimento não é só financeiro, tá? Não é o financeiro apenas. Mas o que eu vejo é que nem o financeiro tá mais... A pessoa não tá mais a fim de investir. Poxa, a Ingrid ela lança um curso, o curso de Ingrid é R$200, mas você vai sair com um embasamento absurdo, você vai sair qualificado para exercer aquilo. Ah, não, mas eu quero ir para o curso do Pote, que é R$10. Mas tem outra questão. E é uma aula, tipo... genericona. Só um momento. Bom. O curso de Ingrid é 200, mas uma pessoa de São Paulo, Rio de Janeiro, cobra 300, todo mundo paga. Outro ponto. Nossa, você habla mesmo, né? Eu hablo mesmo. Gosto das pessoas que hablam. Então não valoriza o que é local. As pessoas não valorizam a arte local. Não valorizam a arte local, infelizmente. Tem muito isso também, essa desvalorização absurda que ocorre
especificamente falando aqui em Salvador, sabe? Que tipo assim, vocês imagino também tem uma vivência muito grande fora daqui do estado. Pelo menos às vezes que eu saio de Salvador pra fazer show, que eu vou pra outros estados, eu vou muito fazer show em São Paulo. É uma unanimidade para as pessoas de lá, pelo menos as que são envolvidas de alguma maneira com arte, de que Salvador é o maior celeiro artístico do país. Sim. Sacou? E eles não fazem ideia das coisas que acontecem aqui. Por exemplo, eu até tava brincando aqui com vocês em 2018, eu ia para São Paulo todo mês fazer show. 18 e 19, foram duas temporadas desse projeto. Era um cachê que eles pagavam para os artistas de um projeto. A gente entrava como intercâmbio cultural e eles nos pagavam um cachê que dava pra gente pagar a nossa passagem aérea, a nossa estadia lá na cidade e ainda sobrava algum dinheiro. Não era um super dinheiro, como eu até tava brincando aqui. Entendo. Mas era um dinheiro que, por exemplo, se você é da cidade e ganha um cachê que dá pra uma pessoa vir de fora e tal, já garante a sua sobrevivência. Sacou? E eles achavam que esse projeto tinha aqui em Salvador também. Eu falei, meu amigo, porque olha como ele funcionava em linhas gerais. O artista recebia, vamos lá, você vai fazer, vocês vão dar a sua... Inclusive tinha aula também de dança. Vocês vão dar aula de dança uma vez na semana, certo? Vocês vão receber, sei lá, 4 mil reais cada um por essa aula que você vai dar uma vez no mês, tá? E essa aula é aberta ao público. Era mais ou menos assim que funcionava. Entendo. Então, os humoristas, os artistas iam lá, tinha gente do teatro, tinham bandas grandes que o Teatro Mágico tocou nesse projeto e tal. E aí eles juravam que isso tinha aqui em Salvador também. Até que um dia eu falei, gente, vocês estão viajando, não tem isso não, pô. E tem uma diferenciação de cachê também, quando a gente faz um trabalho. Quando a gente faz um trabalho que tem atores paulistas e atores de Salvador. Quem é de Salvador ganha menos. Na grande maioria das vezes. Isso é um absurdo da gente refletir. Né? A nossa mão de obra, ela é uma mão de obra boa, qualificada, preparada para o que der e vier, mas, infelizmente, não é bem valorizada financeiramente. Não é, infelizmente. Isso é real. Eu já cancelei diversos trabalhos porque eu não achava que era válido receber determinados cachês oferecidos. Eu já fiz isso. A galera daí de casa pode estar achando, poxa, você é louco em ter negado o trabalho. Não, eu não neguei trabalho, sabe? Eu cheguei a um determinado ponto da minha carreira, da minha vida, que eu disse, caramba, não dá mais. Eu não tô mais em fase de construção de currículo, sabe? Porque eu até compreendo se você tá em um processo de construção de currículo, você precisa fazer bookings, né? Que geralmente a galera que prepara esse processo de currículos falam geralmente assim, né? Fazer o booking. Então, quando você tá fazendo... Você precisa, sim, pegar alguns jobs que vão pagar um pouco mais baratos, sabe? Para que você crie, vá maturando. Você faça um network, né? Exatamente. Até pra ter o que mostrar, exatamente. né? Só que chega um determinado momento da sua vida que não dá mais real, sabe? Então, tipo, chegaram grandes produções nas cidades para fazer trabalhos com dança urbana em específico, porque a dança urbana, hoje em dia, ela é o carro-chefe que lidera o show business. Não há outra dança. Se você perguntar, o balé domina o show business? Esqueça. As danças acadêmicas estão dominando o show business? Não. É as danças urbanas que estão dominando o show business. E quando a gente fala das danças urbanas, a gente abre um leque gigantesco aí de opções, não é verdade? Mas essa grande produção chegou para fazer alguns videoclipes em específicos, cobrando, sabe, mínimo. Eu disse, prenda, não vou fazer. E eu não fiz, e eu não só disse eu não fiz. Eu utilizei o meu poder de fala para também, de uma certa forma, estar instruindo aquela pessoa que estava sendo terceirizada, né? Ela estava te convidando, não de uma certa forma, era um convite direto do artista ou da artista, sabe? Porque a artista, ela paga, né? Uma produtora. A produtora. E a produtora que vai terceirizar. Desse dinheiro, exato. E aí, eu disse não. Eu peguei e falei para a pessoa, disse, não é legal você oferecer esse valor por uma carga horária tão gigantesca. E por que não trouxe as pessoas de fora? Por que veio fazer aqui? Sabe?
Aí eu logo joguei essa bomba atômica, assim, no cérebro do produtor. E foi funcional porque ele me pediu desculpas depois. Não te peço desculpas. Eu fui analisar a sua rede social e eu vi que realmente você é um profissional tal. Não, eu posso colocar os seus contatos dentro dos castings quando for rolar? Por favor, faça isso. Eu vou amar. Mas não dá chega um momento que não dá pra gente aceitar qualquer coisa. Inclusive, esse é um argumento que eu acho até bem canalha de muitas produções, que é o... vai ser bom para o seu currículo? Meu currículo. Exatamente. É bom pro seu currículo. Vai te dar visibilidade. Isso é tão Você antigo, tá com gente. 5, 7 anos trabalhando com aquilo. Pô, meu irmão, você acha que eu ainda tô em fase de montar currículo, Sim, sabe? entendeu? É desrespeitoso demais isso. A gente tem até uma série que tá no streaming aí, Baby Rena. Não sei se vocês já assistiram isso. Não. Uma série bem pesada e tal. Comediantes. E aí tem uma história de um comediante que ele sofre diversas violências e muitas dessas violências dele ser permissivo e tal passam pelo fato de que ele é um comediante que ainda não deu certo, que se a gente faz um paralelo é o natural de artista, todo artista de começo ou até talvez durante toda a vida, ele é artista e ele tem uma outra carreira para poder financiar aquela carreira dele de artista. Exatamente. Né? E ele vai se mantendo. Quem nunca? E aí ele cai nessa conversa do tipo assim, não, vamos fazer tal coisa. E ele fica durante muito tempo trabalhando de graça para um cara, sob a promessa de que em algum momento aquilo ali vai virar alguma outra coisa, sacou? Então isso é muito covarde. Eu acho isso muito covarde com quem tá começando também, né? Porque chega uma hora, meu irmão, que também não dá mais, pô. Não dá. Um alerta aqui pra gente entender que muitas vezes aquelas pessoas são boas, realmente vão guinar a sua carreira, mas muita gente é aproveitadora. E eu falo isso com tranquilidade. O normal é ser aproveitador mesmo. Exatamente. Sim. Quase 90%. Talvez eu tenha uma autonomia um pouco maior de ter uma coisa dessa, porque a minha carreira nunca dependeu de ninguém, sempre dependeu de mim mesmo e das pessoas que trabalham comigo. Nunca tive apoio, nunca tive patrocinador pra nada, nunca dependi de produtora pra nada. Então talvez eu tenha um pouco mais de autonomia pra dizer uma coisa dessa sem ter qualquer tipo de Com mais desprendimento. Né? de ser prejudicado futuramente. Mas em linhas gerais é isso mesmo. É só pessoas que tá ali mal intencionada. Porque, meu irmão, eu sempre parto do seguinte princípio. Vamos fazer um clipe? Vamos fazer um clipe. Artista é nacional, é um artista nacional. Pô, gente, o cachê tá pequeno. Não tá pequeno, meu amigo. Tá, nunca tá. Não tá, Não tá mesmo. Não tá. Eu Quem sei deixa pequeno é a produtora. como é que o cachê ficou pequeno? Sei lá, vamos supor a Anitta, maior nome da música pop do país hoje. A Anitta quer fazer um clipe. Aí você vai fazer um clipe, Salvador, o cachê do dançarino é baixo? Porque a Anitta tá sem orçamento pra fazer um clipe, meu irmão? Pense. Não tem como, pô. É conversa pra boi dormir. Exatamente isso. Infelizmente, muita gente cai porque precisa ter um portfólio. Tem gente que não sabe dizer não. Eu sinto isso muitas vezes. A classe artística não sabe dizer não e precisa aprender Sim, com a certeza. valorizar o certeza. passe dizendo não. Eu acho que O não é libertador, gente. você dá um não pro cara, ele volta, te pede desculpa e te coloca no casting dele. Pense. Aí você vai lá, faz de graça o negócio, eu cobrando pouco, é desvalorizado e depois é esquecido. E toda vez que ele vier, ele vai querer fazer de graça. Exatamente, porque toda vez Exatamente. o artista gigante não vai ter orçamento. E só mudando um pouco o clima da nossa conversa da polêmica, porque vocês já viram A que indignação coletiva. A indignação coletiva. Eu nem queria falei nada. saber, Não irei. você só concordou, né? Só concordo. Eu queria saber o que faz o coração de vocês bater mais forte, sabe? O que traz aquela energia assim gostosa? É o quê? Dar aula numa sala de aula cheia? É subir num palco? Vocês têm alguma experiência assim que marcou a vida de vocês, que vocês queiram compartilhar com a gente? Caramba. Eu sempre vou falar tudo relacionado ao meu grupo. Perfeito. Oxi. Tá ótimo. Eu tenho que enfatizar, siga o Em Ritmo Cria Oficial. Mas eu acho que pra mim, não falando em relação ao grupo, acho que as batalhas. Porque, é assim, eu tinha um pensamento que eu vou pra batalha, eu vou pra ganhar. Não querendo Né? À desmerecer toa que tem ninguém. 40 e não sei quantos mil troféus. É verdade. Vai ter que alugar uma casa só para os Uma troféus. salinha. Emerson. Mas quando eu coloquei na minha cabeça que eu não podia ter esse pensamento, aí que eu comecei a ganhar de uma outra forma. Pô, irmão, você já tem 42. Antes disso, era possível chegar em quanto? Era 20. Mas eu acho que eu ganhei mais como profissional. Por exemplo, eu ia pra batalha, eu queria ganhar, e eu ficava tenso e eu não conseguia desenvolver o que eu fazia nos treinos, que eram treinos de 8, 10 horas.
Hoje eu não consigo ter essa rotina de treino porque a gente sabe que como artista a gente precisa ter outros subsídios para subsidiar a arte, bancar a arte. Isso Né? E hoje eu trabalho Tem que ser com patrocinador audiovisual. de si mesmo, né? Eu me patrocino, né? Mas eu comecei a pensar que eu precisava pensar de um outro modo nas batalhas. E eu tava ali apenas para me divertir. Então, acho que foi o boom, assim, para mim, assim. Eu não precisava melhorar tecnicamente, eu não precisava nada, eu precisava me sentir bem dançando. Então, isso para mim é enriquecedor, porque se eu perder, para mim tá ok. Se eu ganhar, para mim tá ok. Tanto que tá aqui, eu quase não comemoro. Eu não comemoro. Se eu ganhei, eu fico assim, porque às vezes eu me coloco no lugar da outra pessoa. E não é errado se eu comemorar, se Você é gritar, muito se bonzinho, chorar. para. Não, Aí eu discordo ia já de você. comemorar. Eu Creu, também. não dá. E eu já comecei Creu, a não concordar dá. aqui que break é esporte olímpico, sim, porque ele passou 10 horas. Você entendeu que ele treina 10 Treinava no passado. dia? Você que tá em casa, por favor, quando você for terceirizar seus estudos e achar que é um aplicativo que vai Treino te dar, 10 horas. vai estudar. Deixa eu 10 perguntar horas de treino, de estudo. Isso serve pra vocês dois. Uma vez eu vi uma entrevista de um jogador da seleção brasileira, Danilo, lateral direito, que ele falou que ele precisou ir pra Europa e com alguns anos de Europa que ele entendeu que ele tem que executar no jogo aquilo que ele treina. Sim. E aí depois eu fiquei com isso na cabeça. Vocês tiveram dificuldade pra entender que na hora de se apresentar você tem que fazer exatamente aquilo que você treinou. Como, por exemplo, acho que foi Simone Biles, a ginasta. Ela disse que também tudo o que ela faz no Precisa momento sair igual. tem que ser igual ao treinado. Tiago, eu vou responder a primeira de que viraram Ingrid, várias certo? perguntas, Sobre né? o coração. Aham. Pra mim, é estar em cena, sabe? E estar em cena não em um palco necessariamente. Seja uma pré-aula, enfim, me apresentar, ter essa oportunidade de estar ali, sabe? Sendo amor através da arte. É o que faz meu coração pulsar. De verdade, assim. E no dia que eu não sentir isso mais, não vai fazer mais sentido. Aí eu vou fazer qualquer outra coisa, sabe? Literalmente. E você teve alguma experiência específica que você guarda assim e diz, meu Deus, isso aqui foi o melhor dia da minha vida? Tenho. Eu morei fora durante muito tempo, né? Dá Só pra que eu perceber não- pelo seu inglês. Internacional. Eu não tinha conseguido ainda ir para os Estados Unidos. E eu sou do show business, né? Desde sempre. Eu comecei minha carreira como um baterista, né? Depois foi que eu fui dançar. Que isso, gente? Hélio na Eu acho que bateria. a gente pulou a parte do currículo. Que isso, cara? E eu cresci com esse sonho da América, de ir para os Estados Unidos, de dançar nos palcos, sabe? Enfim, de qualquer forma, eu queria dançar nos Estados Unidos. E eu fiquei durante 9 anos dançando com Ivete Sangalo. E nessas idas e vindas, eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos com ela, né? Quando eu soube que eu iria para os Estados Unidos com Ivete, eu disse, caraca, você não tá entendendo, gente. Eu simplesmente não dormi na hora do visto, um dia antes do visto. Eu não dormi, eu tive sonhos. Sabe? Sonhos não, não foram sonhos, foi pesadelos. Com Reprovado. medo de ser reprovado. Disse, caramba, se meu visto for reprovado. Mas eu nunca perdi um visto. Todos os vistos meus foram aprovados. Mas os Estados Unidos, a gente sabe que é o visto mais Mais difícil. rígido, né? Aí tá, foi a entrevista super simples, super rápida. Tipo assim, não levou 1 minuto. A entrevista é uma coisa... O cara olhou pra você. Aí Quer eu ir mesmo? Quero. Fiquei- Pronto, vai lá, menino. Porque, na verdade, quando você trabalha, quando você viaja, especificamente falando para os Estados Unidos, com uma companhia ou Um trabalho um específico, trabalho né? específico, é muito mais fácil. É muito raro, mas acredite, acontece, de ser negado o visto. Mas é muito raro ocorrer. Pronto, visto aprovado, eu abri champanhes, comemorei e só esperei a viagem acontecer. Na minha mente, eu tava fazendo surpresa, mas todo mundo já sabia, porque a Ivete já tinha postado. Que loucura minha, O cara. cara esqueceu que ele tava dançando só com a Ivete, maior da Você tem geração. noção? Você tem noção disso? E eu simplesmente, na minha cabeça, eu tava Deixe ele, eu que tava- era o momento dele. eu disse, não, é o meu momento de drama pros meus seguidores.
Aí tá. Tava faltando esse momento, né? Do o gritinho no final do programa. Aí tá. Pronto. Chegando lá, na hora do show. Teve todo esse processo emotivo de pisar os pés, blá, blá, blá. Quando, na hora de entrar em cena, na hora do show, eu simplesmente tive uma crise. Uma crise de ansiedade na hora. E eu não sabia que era crise de ansiedade. Eu conversando com o Kleber Trindade, que é um irmão meu. E aí, eu conversando com ele, o que aconteceu, ele disse, você teve uma crise de ansiedade, irmão. Eu fiquei paralisado na hora, eu só chorava. E muito, não é uma lágrima cair de boa, sabe? Aquela linha tranquila. É o do soluço, né? É o do soluço, eu não Que conseguia desespero, você não entender o que consegue estava acontecendo parar. comigo. E os meus amigos que estavam na hora comigo, eu olhava assim, tá emocionado. E eu, sabe, tipo, meu Deus, é agora. Pronto, fiz a primeira coreografia, fiz a segunda, na terceira eu errei. Meu Deus, desespero. Eu errei, porque eu ainda tava no pique da emoção. Foi a batida de coração que mais demorou, na verdade. Sabe? Foi câmera lenta. Foi em câmera lenta, porque eu disse, não é possível que... Porque geralmente tem o primeiro momento, a sensação do primeiro momento. Não é, Creu? Nós somos artistas. Quando a gente vai, mas entrou, acaba. É. O meu não acabava, mas era por conta da ansiedade, que tava ainda ali em mim. E precisava passar um pouco, né? E o show de Ivete é um show pancada. É. Tipo, se você pensar em alguma coisa, você erra. E eu acho que foi um momento exato que teve uma pausa, que eu disse... Era a terceira música, quando ela deu boa noite. E eu tinha que fazer uma troca de cena. Todos os bailarinos trocaram e eu... Fiquei. Eu fiquei lá, solista. parado. Solista. Aí, quando começou a coreografia, eu olhei assim rápido. Foi até Lua Vilas. Quando ela olhou pra mim, ela fez assim. Eu disse, meu Deus, meu lugar. Eu saí correndo. E, por sinal, tem até na filmagem isso. Passa eu por trás de Ivete, correndo. É o DVD que ela gravou lá? Não foi o DVD, não. Esse foi o... Ah, tá. O Florida Cup. Se fosse esse do DVD, eu ia mandar Que o foi povo o de procurar Orlando. hoje. O primeiro show que teve. Sim. Meu Deus do céu, foi emocionante demais. Pra mim, foi assim, o momento mais crucial da minha carreira. E gastou o cachê todo com perfume. É. Essa é uma outra Não parte. julgarei, acho justo. Thiago também é Sou viciado. viciado em perfume também. Você tem tá quantos correto. perfumes, Thiago? Devo ter uns 18 por aí. Oh. Ainda Nossa, tem um que pouco, legal. tô começando. Você tem quantos, Hélio? Eu devo ter uns 115. Aí, perfumes. eu tô começando ainda. Tem perfumes que eu ainda nem abri. Eu também Mas tenho eu não sou... alguns. Gente, eu não sou louco não, tá? É porque eu realmente entendo sobre fragrâncias. Sommelier de Quem perfume. vicia nisso aí, já eu era viciado em tênis, eu falei, pô, o tênis tá caro, vou me viciar em A perfume, sua caríssimo fragrância, também. o seu cheiro, ela vai mudar a sua energia. Sabia que isso também influencia? O tipo de perfume que você utiliza no dia, ele muda consegue mudar a sua energia. Então é preciso tomar cuidado com as fragrâncias que vocês colocam no corpo, hein? É, vocês Cuidado. aí que usam Malbec, esses negócios aí, ó, a energia que vocês estão passando Tá para as pesado. pessoas aí. Agora, fugindo Gente, desse Malbec histórico. Malbec é histórico. Eu tenho algumas versões de Malbec. Agora indo para a segunda pergunta, que é sobre o do treino. ensaio e... Assim, eu sou do ensaio. Eu sou do treino. Se o coreógrafo que estiver lá na hora tiver que passar o espetáculo todo 10 vezes, a gente vai fazer 10 vezes. Eu posso morrer depois no final? Eu vou estar lá destruído, sem energia? Vou estar. Mas eu preciso treinar. Eu preciso condicionar a minha mente, a minha energia. Porque não é somente pegar a coreografia em si. Eu falo coreografia porque nós somos da dança. Não é somente decorar o momento certo da batida ou o momento certo de um sabe, de um movimento mais impactante. É, de fato, você internalizar a proposta por inteiro. Você precisa beber a essência do que você vai passar. Você precisa beber aquela essência para que ela, sabe, se funda ao seu corpo, ao seu organismo, à sua energia, à sua essência, à sua alma, de uma certa forma. Para quando você for para a cena, ali não é mais você, sabe? Não é mais Hélio Oliveira que tá em cena, não é mais Creu, não é mais Ingrid, não é mais Thiago. Ali é, de fato, a proposta que você estudou antes, você treinou antes. Ela precisa surgir, é aí que vem uma osmose, né? Ela precisa estar ali neste lugar, que é um lugar quase que do transe mesmo, assim. Que quando você termina, que você vê a plateia calorosa aplaudindo, você diz...
meu Deus, deu certo. Quem nunca dançou e nunca se arrepiou? E muitas das vezes não sabe nem como foi feito, né? Tipo assim, sabe que existe um processo por trás, de muitas horas, muitos dias, mas às vezes você executa e não sabe nem como tá executando. Exatamente. E é diferente as vivências, as experiências de improviso e coreografia. Uhum. Porque o improviso é um Total. pensamento muito rápido, mas é algo que você já praticou antes, já treinou antes. Qualquer pessoa pode fazer improviso, mas não é qualquer pessoa que pode fazer um bom improviso. A mesma coisa se dá a coreografia. Ele vai ensinar a aula dele, beleza, a aula ok. Mas aquele aluno que está mais aplicado e que olha a forma que ele executa o movimento Perfeita colocação. de uma forma diferente, ele vai se destacar mais. Isso. Porque tem pessoas que querem só aprender a coreografia que foi dada, mas esquecem que por trás e dentro da coreografia existe muita coisa. Movimento, conceito, pô. técnica e Exatamente. memória, né? E memória. Porque o nosso corpo é memória também. É por aí. Pegando esse gancho, ontem, não sei que dia você vai estar assistindo isso, mas enfim, ontem eu dei aula, né? E eu falei sobre isso, porque teve um momento na sala, a sala tava muito, muito cheia. E aí eu não tava conseguindo falar, e eu peguei e parei, e eu disse assim: olhe, preste atenção, todos vocês aqui estão aprendendo a mesma proposta, sabe? Mas alguns se destacarão porque estão mais concentrados. Perfeito. Não é verdade? Então, amanhã depois que você vier sair da aula, dizer que, não gostei da aula de Hélio, porque achei muito rápido, ou achei a didática não muito legal, eu achei que a metodologia não me acessou, não é legal. Não, pode ter sido algo no próprio aluno, na própria pessoa, no próprio dançarino. Não conseguiu, sabe, alcançar o nível de concentração necessária para que absorvesse as propostas. Isso é muito doido, esse lance de... Ainda mais que você falou de improviso. Porque, por exemplo, para o que eu faço, tecnicamente falando, é melhor quando as pessoas acham que você inventou tudo aquilo na hora. Sim. Tipo, pô, velho, você faz isso aí, stand-up. Você sobe ali no microfone e fala aquilo ali na hora. Não é não. Não é não, aquilo tudo ali é Todos os texto, segredos do stand-up ensaiado. revelados. Quer dizer, nesse ensaiado programa. até menos, não se ensaia Sim. tanto, mas tudo aquilo ali é... A gente tem noites de teste pra poder levar as piadas e Interessante saber testar as isso. piadas, sacou? Mas existe também alguns momentos, algumas situações que Eu, acaba... da minha galera aqui de Salvador, sou o cara que escrevo menos porque eu fui roteirista de rádio. Sim, Então, diariamente eu escrevia um monólogo pra 2 pessoas. sim. Então, meio que eu consigo organizar melhor as ideias do que eu quero falar no palco, na minha cabeça, sem precisar necessariamente transcrever aquilo. Bacana. Mas o que também não é bom, tá? Porque você fica no risco. Porque se ele esquecer. Tá bom, tá escrito. Você fica E diversas situações que eu fiz, shows que foram muito bons, não gravou e eu não sei mais o que foi que eu falei. Mas e o improviso, caso esqueça? Onde ele entra? Caso eu esqueça o texto, Sim. é bem mais difícil. Porque como é que mais você vai difícil. inventar uma outra piada na hora? Porque o ideal é que você Entendi. tenha o texto justamente pra você não ter que improvisar. Sacou? Eu acho que o que pode Entendi. salvar é ter alguém na plateia com quem você consegue Você fazer uma consegue. tirada. Exato. Você consegue brincar, falar com alguém ali. Mas esse lance de. A gente tem diversos comediantes no Brasil aí que são famosíssimos e que os caras falam, irmão, eu faço exatamente aquilo que eu escrevi, com as pausas que eu escrevi, com a embocadura que eu escrevi, com aquela palavra, porque se não for aquela palavra, não vai dar certo. Eu sou esse dançarino, sabia? Executar o ensaiado. Exatamente. Eu participei de trabalhos, por exemplo, o Afropunk mesmo, Sim. que eu participei uma vez. E por mais que teve um processo coreográfico ali envolvido, né? Mas tinha uma parte que era freestyle nosso. Eu coreografei o meu momento. Você acredita nisso? Eu coreografei. E teve um momento que choveu, por sinal, na noite do Afropunk, e o palco tava bizarro de escorregando. Olhado. E quando eu fiz um movimento, saiu errado. Caraca, Teve que improvisar. eu tive que improvisar e depois pegar logo depois o que eu tinha já preparado. Pra você ver que eu sou... minha cabeça é muito louca. Eu amo treinos. Eu amo... Sabe? O que... Creu me passou uma proposta, eu vou treinar aquilo pra entregar a ele o que ele quis.
de uma certa forma, sabe? Sei. Não vai ser um copiou, colou. Não é isso. Não é nesse estado, sabe? Sim, sim. O problema do copiou e colou, isso nas turmas, os alunos e as alunas, eles vão para copiar o professor, professora. E não é isso. Porque assim, eu vou virar uma cópia de Hélio? Exato. Eu primeiro que eu não vou Não fazer pode. igual a ele. Vou Porque cada tentar... corpo é um corpo. Cada corpo é Tem um que pôr corpo. sua identidade ali, né, velho? E isso, dançarino, não tem que ter identidade. Se você não tem identidade, você vai crescer e vai se destacar como? Não tem como. Não. Não tem como. Vai ser só mais um. Ah, quem viu o Hélio antes vai saber que eu tô copiando ele. E não é isso que eu quero. Eu quero absorver o máximo de conhecimento que eu possa absorver de Hélio para que aquilo ali eu consiga ressignificar e transformar a minha dança de um certo modo. Entendi. Né? E eu improviso... Um monte de frase forte aqui Aplausos. hoje. Eu li o Aurélio ontem. Só os cortes de impacto, mas infelizmente hoje e agora eu darei a notícia ruim de que nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Oh. Eu sei. Aí eu esperava esse ó. Por favor. Não tô acreditando. Gente, Não a gente vou tá mexer o chegando balaio. ao fim do nosso programa. E agora Obrigada. sim. Pois é, então assim, mas eu vou lançar a pergunta que a gente faz em todos os programas. Qual o conselho que vocês dão para quem está começando na dança, para quem gostaria de começar na dança, para quem sonha em chegar onde vocês chegaram? Por que você olhou pra mim, B? ele é esperto, né? Porque você é mais novo, comece. Façam uma aula de Hélio. Eu acho que esse é um entenderam? conselho essencial, tá? É E a minha essencial. também. Que profundo. Mas eu acho que é não desistir no primeiro não. E aprender a dar não também. Pô, por favor, aprendam a dizer não. É essencial, Aprendam a dizer Creu. não. Aplausos. É. Pô, Creu tá essencial. demais, o Creu, hein? É, Emendou isso é uma essencial, sequência de... É. Então, Hoje você que tá com esse dom, esse Chico Xavier é você hoje. Geralmente sempre sou eu. Chico Xavier Ele tá sou sendo eu. até estranho. Hoje é eu tô me ele. sentindo coisado. Caramba, como assim, cara? Mas eu acho que é isso. É muito fácil também eu falar não desista, porque podem existir vários empecilhos na vida da pessoa para ela querer continuar com a arte. Né? Mas eu falo por mim, e eu acho que cada pessoa vive uma realidade diferente, eu não posso falar por você. Mas o meu conselho é não desistir, aprender a dizer não e, acima de tudo, acreditar em si mesmo. Porque se a gente não acredita em si mesmo, no que a gente faz, se eu não acreditasse em mim alguns anos atrás, e se eu também não tivesse pessoas que me ajudassem, porque eu não conseguiria sozinho, Uma rede de apoio. uma né? rede de apoio. Importante. Eu ter esse ciclo de amigos, ciclo de amizade, me fortaleceu muito, porque às vezes a gente se pega muito em minha mãe, meu pai vai me apoiar, e não é assim, a gente sabe que não é assim. Primeira coisa é que meu pai vai querer ser médico, vai fazer administração, vai fazer qualquer coisa. Mas depois que ver que o filho está realmente fazendo o que quer, independente se ele aceita ou não, ele vai estar feliz. Então, às vezes a gente quer fazer o que os nossos pais querem que a gente faça, mas eu acho que a gente tem que aprender a fazer o que realmente a gente nasceu para fazer. E a gente só descobre isso tentando. E se a gente não conseguir nessa vida, a gente consegue na próxima. Que isso. É isso. Que isso. Hélio, agora é com você, Hélio. Vai lá. E... No words. Menino. Ó, assim, eu não vou falar muito. Eu vou usar uma frase que eu tatuei essa frase em mim. Sabe? É o seguinte. Se te faz sentir e faz sentido, siga. Sabe? E isso não só para quem tá começando agora uma carreira artística, mas para tudo na vida, sabe? Tem tantas coisas que a gente não sente e a gente segue, né? Por que não dar mais atenção para as coisas que faz que a gente, de fato, se sinta vivo, mais amado, mais, sabe, aceito? Então, não vão haver, isso é fato, né? Aqui nós temos Creu Xavier, que já deixou essa deixa, sabe? Saber lidar com os nãos é importantíssimo para um início, porque é um momento onde você vai encontrar muitas portas fechadas, sabe? E é nesse momento que você vai precisar ter a perspicácia de pegar as madeiras que vocês vão encontrando nos caminhos, construindo suas portas. E você próprio vai abrindo elas. Ó, ainda tô tentando aqui, não tá dando certo não? Vou construir uma porta ali e vou passar por ela, certo? Até que vai chegar um momento que você vai encontrar a porta certa. Sacou?
Eu sempre gosto de contar isso, né? Nel, não sei se vocês conhecem ele, é o diretor do Teatro Jorge Amado. Sim, o diretor, criador do Teatro Escola. Isso, maravilhoso. Há uns 9 anos atrás, até mais que isso, eu fui lá, né? Com 2 aninhos de carreira. Por favor, meu irmão, a gente queria saber como é pra fazer um show aqui. Pô, o Jorge Amado é gigante, irmão. Quase 500 lugares. E naquela época ele falou, ó, eu acompanho o trabalho de vocês. Vocês ainda não estão prontos pra isso. Só que, tipo assim, eu já tinha recebido todos os nãos do universo. Mas esse foi diferente, tá ligado? Porque não foi um não do tipo, daí, você tá achando que você é quem? Não foi isso. Foi Exatamente, tipo assim, ó, a calma forma aí. com que ele veio. Se prepare um pouquinho mais e volte, sacou? E aí, beleza, gente. É um não que eu recebi na minha vida, que é o que você falou, né? De saber lidar com os nãos. Foi o melhor não que eu já recebi na minha vida. Porque naquele momento realmente não tinha condição de fazer isso. Não dava pra fazer. E ele foi muito carinhoso nesse momento, tá ligado? A maneira como ele trouxe, ele falou: ó, vocês ainda não estão prontos pra fazer show aqui. Eu tô acompanhando o que vocês estão fazendo. Esperem mais um pouco, trabalhem um pouco e depois volte. E aí, quando a gente voltou, deu tudo certo, casa cheia, várias sessões. Sacou? Então, artista, irmão, a vida de artista é isso. É você saber lidar com os nãos que você recebe, você saber dizer não também. E olha, Thiago, também, só pra complementar uma coisa que eu vejo muito que ocorre isso com a galera que tá começando, sabe? Ela observa muito a história do outro. Não escreve sua própria sabe? história. E esquece de que Deus, Olorum, Oxalá, Buda, seja lá o que for, deu um caderno assim branco, com páginas totalmente límpidas para que ela escreva a história dele ali. Sabe? A minha história, como eu comecei a minha carreira e o que eu utilizei como artifícios para que o meu campo florescesse, não vai ser igual o de outras pessoas, não adianta. É único, é o que Ingrid falou. Cada vida é uma vida, cada pessoa é uma pessoa, sabe? Então, você não olhar pro lado, pra história do outro e querer fazer igual, de qualquer forma, calma. Você pode olhar sim pra história do outro e se sentir inspirado, não é? Movido, motivado, é diferente. Mas você querer plagiar aquilo de todas as formas e sugar até energia de uma certa forma, né? Porque gira uma energia densa. Gera uma energia densa e que pode até te prejudicar de uma certa forma. E parar também de olhar pro outro só no momento que ele tá no sucesso. Porque assim, o todo que mundo tem um acontece? começo, pô. Bem Exatamente. Todo mundo tem um começo. A gente olha, não, mas fulano tá dançando aí com a Anitta. Massa, eu quero ser igual a ele. Mas e a trajetória daquele bailarino toda ali? Perfeita a colocação. história que ele teve. Então, assim, todo mundo tem um começo. A Isso. gente tem que começar a olhar a trajetória completa antes da gente tentar se inspirar, né, nessas pessoas. Então é isso. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Pô, de coração mesmo. Foi Gostei incrível. demais de conversar com vocês. Hablamos, foi Toda a maravilhoso. audiência quer saber o que você fez pra ficar com essa cara, né? Eu vou dizer, eu sei. Com a idade que você disse que tem, que eu não acredito. Mas isso vai ficar para o próximo programa. Você que está nos assistindo, muito obrigado por ter ficado até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber os alertas, né, aqui da plataforma de quando tiver programa disponível. Na próxima semana estaremos aqui de novo. E é isso. Muito obrigado. Lembrando que este podcast foi aprovado na Lei de Incentivo Paulo Gustavo da Bahia. E é isso. Valeu. Tchau, tchau.